Apesar de parecer que vamos ainda muito lento, nós já fizemos muita coisa. Já falámos sobre muitas funcionalidades do CodeIgniter 4 e falámos fundamentalmente sobre a lógica de fazer o login diretamente a partir de um banco de dados. Falámos aqui do model e estamos a utilizar, portanto, algumas das funcionalidades de topo do CodeIgniter 4. Mas vamos cada vez mais entrando então naquilo que interessa de facto, que é controle do usuário, verificação do seu papel, da sua role, e depois, posteriormente, iremos verificar uma verificação de permissões. Então, basicamente, eu coloquei aqui uns separadores só para facilitar a leitura do código, e nós vamos agora fazer aqui o seguinte. O que é que nós temos que fazer para verificar se no sistema está logado algum utilizador, algum usuário? Nós teremos que perguntar da seguinte forma. If session has usuário, se a sessão contém aquela variável, vai acontecer uma coisa. Caso contrário, irá acontecer outra coisa. Bom, aqui nós podemos sempre perguntar pela positiva ou pela negativa. O que eu quero perguntar é pela negativa. Se não existir um usuário, o que é que vai acontecer? Eu quero que seja apresentado o formulário de login. Então vou colocar return, redirect, to, e aqui dentro vou colocar que eu quero ir para o main/login, que é este método que aqui está. Vou colocar aqui o 301, que é um redirecionamento definitivo, e vamos aqui, então, verificar o sistema. Caso contrário, ele vai apresentar aqui echo logado. Ok? Vamos garantir que não existe ninguém logado. Vamos abrir aqui a nossa aplicação. Eu tenho ali logado de algumas experiências que tenho estado a fazer, como é óbvio, mas vamos aqui fazer um clear site data. Bom, vamos regressar aqui ao nosso sistema e reparem, aparece então aqui o usuário. Eu, se quiser ir aqui ao meu main, okay, como vocês podem ver ao entrar na minha aplicação, ele não me vai deixar ir para o echo logado porque detecta que de facto esta condição é verdadeira e portanto redireciona para este método que aqui está. Quando eu fizer a submissão do formulário, se os dados estiverem corretos, e vamos partir do pressuposto que sim, o que vai acontecer é que ele vai chegar aqui em baixo, vai criar os dados da sessão e vai fazer aqui um echo OK. Ora, eu não quero que ele faça um echo OK. Eu quero que ele passe por esta circunstância aqui, que é uma circunstância intermédia no fluxo da nossa aplicação, e volte a redirecionar para o início da nossa página. Porque quando ele for redirecionado para o início da nossa página, ou da nossa aplicação neste caso, o que ele vai verificar é outra vez esta condição, mas vai verificar que já não se verifica isto que aqui está, mas sim isto. Ok? Então o que nós vamos colocar aqui é um redirect, ou neste caso um return, redirect to main,301. Ok? Aqui vamos colocar isto correto, assim e com o main ali. Bom, vamos então testar aqui o nosso sistema. Nós temos aqui então o nosso usuário, vamos colocar aqui João e vamos colocar aqui teste. Se eu clicar aqui e entrar, ele diz login inválido, pura e simplesmente isto. Não existe mais nada porque nós não tratamos a parte da submissão. Então reparem que se eu, a parte do erro da submissão, se eu voltar aqui, ele vai voltar a apresentar o usuário. Então vamos colocar João ABC123. Quando eu clicar em entrar, reparem que é criado o sistema na sessão, cá estão novamente aqui os dados a serem perguntados pelo Google Chrome, e eu estou logado. Ora, este logado faz parte aqui desta parte que aqui está. Ok? Então significa que eu a partir daqui posso apresentar a minha homepage. Eu posso inclusive remover tudo isto que aqui está, porque se eu não passar desta parte, ele vai fazer um return para o outro lado e o resto do código não é lido. Então eu vou apresentar a homepage. Ora, a homepage não existe, mas eu vou colocar aqui um return view home. Simplesmente assim. Então vamos criar aqui muito rapidamente a nossa homepage. Muito simples, vamos colocar home.php. Vamos dizer que ela é também uma extensão do layout normal para que possamos ter logo acesso ao Bootstrap. Então, this extend layout /main _ layout. Ok? Vamos colocar aqui o this section content. E embaixo vamos colocar o this end section. Ora, aqui dentro vamos ter então o conteúdo da nossa homepage. Vamos colocar aqui um H3 home. Vamos verificar então agora o que é que temos que fazer aqui. Neste caso não temos que fazer rigorosamente mais nada. Se eu agora refrescar, eu estou logado, neste caso,
ok? Podemos inclusive ver por aqui, se eu agora selecionar tudo isto que aqui está e colocar aqui ver sessão, ok? Eu tenho um método que me permite ver a sessão, que é este que aqui está ao fundo, e portanto eu tenho a apresentação aqui dos dados do usuário que lá está dentro. Bom, se eu quiser ter um método de logout, então nós vamos fazer aqui uma circunstância. Primeiro vamos colocar aqui um método para fazer logout. Eu vou colocá-lo aqui logo a seguir ao meu login, e vamos colocá-lo como public function logout. O que é que o logout vai ter que fazer? Vai ter que remover o usuário da sessão e vai ter que redirecionar novamente para a página inicial. Então vamos fazer o seguinte, remove o usuário da sessão e redireciona para o início da aplicação. O que é que vai acontecer quando o redirecionamento for feito? Como o usuário já vai deixar de existir na sessão, esta pergunta passa a ser verdadeira, isto é, não existe usuário na sessão, então ele volta a apresentar o quadro de login. Então vamos aqui fazer o seguinte, session, remove usuário. Agora, vamos fazer um return, redirect, to main, 301. Vamos verificar se o sistema vai funcionar corretamente. Neste caso, como não temos um link para o logout, iremos ter que colocar ali o endereço por inteiro. Então, refresquei, estou dentro e estou logado, neste caso, reparem, estou aqui logado. Vamos aqui criar ainda uma duplicação, uma outra tab, simplesmente para colocar aqui logout. Vamos verificar se não há nenhum erro, ok, logout, e reparem o que é que aconteceu. Ele removeu o utilizador da sessão e voltou logo de imediato para a página de login. Vamos verificar aqui o seguinte, se eu agora refrescar aqui o ver sessão, reparem como já não aparece rigorosamente nada e, portanto, se eu agora refrescar aqui, também já vou ver a parte do formulário de login. Para podermos eventualmente colocar aqui um João e ABC 123 e entrarmos e não vermos só apenas homepage, ok? O que nós vamos fazer aqui é colocar uma barra do utilizador. Para isso, aqui no CodeIgniter 4 é relativamente simples de o fazer. Nós vamos criar aqui aquilo que se designa por uma view partial. Isto é uma view que não tem uma extensão, ou que não é uma extensão de um layout. É apenas uma view, ou uma parte de uma view de HTML com PHP, se nós quisermos. Então, reparem o seguinte, eu vou colocar aqui dentro do layout, vou colocar aqui o userbar.php. Este userbar vai ser uma coisa muito simples. Vai conter aqui um div, vamos colocar assim, div.containerFluid, dentro dele vai ter um div.row, dentro do qual vai ter um div.call, com todo o texto alinhado do lado esquerdo, portanto com um text end, com um pathing interno de 2, com um background dark e com um text wide. Ok? Tudo muito complexo. Vamos verificar se tudo isto vai funcionar. Vamos colocar aqui o usuário. E depois vamos colocar aqui uma barra e vamos colocar aqui logout. Ok? Vamos verificar então se isto vai aparecer. Como é que nós vamos fazer com que isto apareça? Teremos que ir aqui ao main layout e no main layout nós vamos colocar aqui antes do render section, vamos colocar aqui para já o seguinte. Vamos apresentar então aqui aquela parte daquela view, aquela nossa user bar. Então vamos usar a expressão include layouts barra user bar. Vamos verificar o que é que vai acontecer agora. Quando eu refrescar, reparem que já aparece aqui uma barra no topo. Bom, mas acontece um problema. É que se eu fizer aqui um logout, a barra vai continuar a aparecer e aparece com o usuário com logout e depois aparece o formulário de login, o que não faz sentido. Então o que nós vamos ter que criar é, mais uma vez, uma condição aqui. Isto é, eu coloco aqui PHP, ok? Vamos colocar aqui embaixo esta condição assim. If session has usuário, se existir na sessão qualquer coisa chamada usuário, aqui falta este espaço, então aí vai ser apresentado aquela barra. Então vou colocar aqui um and if. Então, neste caso, como não estamos logados,
não existe usuário, não aparece a barra. Se eu colocar aqui João e agora ABC123, vamos clicar em entrar, passa a existir aqui aquela barra. Bom, o que é que nós vamos colocar ali no usuário? A partir do momento em que nós chegamos aqui, sabemos exatamente que o usuário existe na sessão. Então nós podemos aqui na user bar, colocar aqui em vez de usuário, podemos apresentar aqui o nome do usuário. Como é que nós vamos chegar a ele? Session, o usuário, okay? Ou então, neste caso, vamos colocar assim, o usuário, e agora vamos colocar aqui o usuário. Ok? Que este será o nome do nosso usuário. Vamos verificar se ele aparece ali. Eu vou aqui refrescar, ok? E ele diz-me assim, ok, temos um erro, porque não existe aqui um método session usuário. Bom, vamos verificar o que é que acontece aqui. Aqui, eventualmente, nós vamos ter que colocar o usuário aqui dentro e depois vamos ter que colocar aqui qualquer coisa. Eu acho que não é assim, já iremos ver. Há formas simples de ver como é que a nossa sessão está organizada, porque eu vou aqui ao ver sessão, vamos aqui refrescar e nós reparamos que é um array e é um array associativo. Portanto, este array é o usuário que tem depois isto lá dentro. Então, neste caso, a forma correta de nós apresentarmos isto é exatamente como está aqui. Ou então, melhor ainda, eu penso que o session, o usuário, desta forma, também irá funcionar. Ok? Vamos aqui refrescar. Vamos aqui à nossa aplicação. Pode ser aqui mesmo. Vamos refrescar. Cá está o João. Aquele logout tem que passar a ser um link. Então vamos colocar aqui um href é igual a qualquer coisa, que já lá vamos colocar, /a. Aqui vamos colocar logout. Ok? Aqui, o que é que nós vamos colocar? Vamos colocar, então, o site URL. E este site URL vai para o nosso main/logout. Ora, vamos verificar se o site URL vai funcionar. Atenção que o logout vai ficar com uma cor estranha, porque vai ficar azul ali e vai se ler mal. Mas aqui no nosso logout, eu quando clicar aqui, reparem o que é que ele faz. Faz o meu logout já tem o redirecionamento para a página inicial da aplicação. Na página inicial da aplicação é verificado se há um login ou não e o que vai acontecer é que vai ser apresentado o quadro de login porque não está ninguém logado. Portanto, já contemos aqui, ou já conseguimos ter, esta circunstância que é entrar, ok? Vamos aqui ver sempre isto. E quando eu faço um logout, eu saio e volto à minha página inicial. E reparem que o logout não é um link para este formulário, é um redirecionamento para a página inicial. E isso faz toda a diferença em termos de lógica de programação. Já agora vamos também testar, como é óbvio para vocês verificarem que isto é mesmo dinâmico, o Carlos com o AAABBB. Então nós vamos entrar aqui com Carlos, AAABBB, vamos aqui entrar. Reparem como aparece ali o Carlos e, portanto, é o Carlos que neste momento está dentro da minha aplicação. Portanto, já temos dois utilizadores que têm o seu acesso condicionado dentro da aplicação. O que é que os distingue neste momento? Rigorosamente nada. Isto é, ambos têm exatamente as mesmas permissões. O que é que acontece aqui? Vamos apenas adiantar um pouco mais este vídeo e colocar aqui o seguinte. Para além da user bar, nós vamos pôr uma barra de navegação. E reparem que o meu interesse não é a questão estética. Okay? Nós agora poderíamos ter aqui um layout com opções deste lado, mas eu vou colocar aqui uma barra com 3 opções muito simples. E nós depois vamos condicionar essas opções de acordo com o role ou o papel que cada um destes utilizadores tem. Eles neste momento têm exatamente o mesmo role, que é nulo. E não existe, não há verificação se um é administrador ou outro é simplesmente um utilizador. Então reparem o que é que nós vamos aqui fazer. Eu vou fazer exatamente o que eu fiz com o user bar. Inclusive eu vou copiar e colá-lo aqui por baixo e vou-lhe dar um outro nome. Neste caso vou colocar aqui navigation. Navegação. Aqui na minha navegação eu vou colocar aqui em vez de text and vou colocar um text center. E aqui em vez de background dark vou pôr um background primary. Ok? Ou se calhar o primary é capaz de ser muito complicado. Vamos colocar aqui simplesmente assim. Ok? Eu não sei se eventualmente com o card vai ficar melhor ou não. Vamos reparar aqui como é que isto vai aparecer. Aqui no layout, o que eu vou fazer é, quando o usuário estiver logado, eu vou injetar duas coisas.
Uma é a barra de navegação, a outra é então o navigation. Não é a barra de navegação, perdão, a barra do utilizador, user bar, e o navigation. Se eu agora refrescar aqui, nós passamos a ter aqui uma barra de navegação. Obviamente que aparece aqui o João e o logout, porque eu ainda não alterei aqui o conteúdo da barra de navegação. O que é que eu vou colocar aqui no meu conteúdo da barra de navegação? Vou colocar 3 hiperligações. A href é igual a qualquer coisa, e depois vamos colocá-las aqui mais 3. Bom, neste caso a forma melhor para nós termos isto um bocadinho mais bem organizado será eventualmente remover aqui o text center e fazer qualquer coisa do género. Ou então, antes de remover o text center, fazer assim. Vamos colocar aqui um div.call, depois já iremos organizar isto um bocadinho melhor, um div.call, mas vamos multiplicar isto por 3. div.call.textCenter sim, mas tudo isto a multiplicar por 3. Ok? E isto vai estar tudo dentro de uma outra row. div.row. Isto é, temos dentro de uma coluna, temos um conjunto de outras 3 colunas. Temos uma coluna, depois dentro dela temos uma row, temos outras 3 colunas. Porque eu agora posso colocar aqui um call sm6. Ou melhor, offset sm3. Isto é, vamos concentrar as coisas ali mais no centro. Então eu vou ter aqui o link 1, o link 2 e aqui o link 3. Ok? Vamos remover daqui esta informação e vamos verificar como é que temos aqui o nosso sistema agora. Vamos aqui refrescar e reparem, está aqui o link 1, link 2, link 3. Volto a frisar, não interessa a parte visual da coisa. Estes links vão ser hiperligações. Então é isso que nós vamos já fazer no próximo vídeo desta série.